Eu queria falar para as pessoas ficarem à vontade de falar, de colocar os questionamentos que elas tivessem, assim, que elas não ficarem intimidadas. Assim. É uma conversa. Na verdade, eu estou incomodado com esse esquema aqui meio de evento, assim, sabe? Você fica no alto, todo mundo embaixo, é meio chato, estou acostumado a uma coisa mais, sabe, circular e tal. Mas enfim, fiquem à vontade, não se acanhem. Esse é o momento que também começa no professor. Olha, depois que eu falo, eu quero ver se mais gente vai falar aí. Aí o Chico. Eu que minha fala, se eu só ia falar depois que 5 alunos eu falasse. Venha, Chico. Boa noite a todos, é um prazer receber o professor, o colega pesquisador da área também, vai contribuir, além do nosso querido professor Batista. Meu nome é Francisco, sou professor aqui, também compõe no núcleo de estudos do Mapa Brasileiro. No momento estou afastado desse trabalho, discussão étnico-racial mais orgânica, né, no grupo, por conta do processo de doutoramento. Mas a gente procura contribuir com a discussão, com o cineclube, com os estudos locais, né? E também participando nas atividades nacionais aí. E aí, queria até que você comentasse um pouco sua relação com o Congresso de Pesquisadores Negros, se você tem participado, não, pretende estar com a gente agora em julho, né? Isso é importante. E primeiro, agradecer a sua fala, acho que uma fala muito interessante, que eu vivo desafiando nossos alunos, né? Independentemente se é meu aluno ou não, mas colocando o que é conhecimento, né? Eu sempre falo isso, o que é conhecimento, pessoal, né? Então, conhecimento, às vezes, não é você, por conta da resenha crítica que você fez do livro do Peter Fry, então você tem o conhecimento que ele escreveu lá sobre a temática que foi explicitada aqui, então você tem o conhecimento, mas o conhecimento é a capacidade que ele tem de relacionar isso que ele leu lá do Peter Fry com outras coisas que ele leu, com o que ele viu, com o que ele vive, com o que ele, né, vivencia, etc. Então, essa perspectiva relacional que nos dá a ideia do conhecimento é importante. E aí o desafio, né, é comparar Estados Unidos, a discriminação dos Estados Unidos, Brasil e África do Sul, é exatamente fazer esse exercício, né? Então, buscar os elementos que compõem a experiência histórica desses países e buscar o que é aquilo que ele mesmo falava, né? Aquilo que aproxima, aquilo que é comum e aquilo que distancia, e tentar apontar perspectivas, etc. Então, eu gostei muito da temática e acho que a sua fala deu conta do que você se propõe. Logicamente que as questões que são colocadas são para aprofundar e talvez escrever um artigo sobre isso, ou talvez até já tenha, mas que a gente tem acesso, né? Talvez seria até mais substancioso se já tivesse escrito, por exemplo, alguém que escreve sobre o que vai falar, publiciza antes, a gente lê esse material, vem um pouco mais para poder tocar, etc. Né? Então fica aí a sugestão, do que eu vi, eu gostei muito e acho que seria interessante escrever sobre isso e desafiar a gente a estar fazendo essas comparações, né? Algumas coisas me incomodaram, mas eu preciso reelaborar, né? Algumas delas eu vou dizer, outras formular em forma de questão mesmo, que uma delas é essa ideia de que os Estados Unidos seria uma sociedade pós-racial, né? E aí tudo que é pós incomoda muito, né? Essa ideia de que passou, né? Quer dizer, já os significados fundados na modernidade já não dão mais conta, né? Já não explica mais, já está esgotada a experiência e, portanto, agora emerge uma experiência nova que passa a ser uma espécie de paradigma, né? Para os povos, etc., né? Ou para aqueles que se aventuram por aí, né? Colocar nesse horizonte não seria dizer também que, então, que a utopia deixou de ser utopia? Porque se eu já sei que é uma sociedade pós, se ela já alcançou, né? Ela já ultrapassou o nível da realidade que é senso comum, que é da vida nossa, etc., etc., você já tem uma outra experiência,
então alcançou uma utopia, então deixou já de ser utopia, né? Ela já, a sociedade pós-racial já não pode ser mais uma utopia, né? Porque ela já é experiência, né? Já é experiência. Então, primeira questão para comentar é um pouco isso, né? Seria, não é estranho essa coisa, assumir uma sociedade pós-racial, né? De fato ela é, com todas as questões que estamos colocando. A força dos Estados Unidos para constituir como poder, como um império, né? E produzir a sua cultura, e que ela é hoje, não foi feita às custas, né, do controle econômico dos países, do endividamento externo da América Latina, do aproveitamento da Segunda Grande Guerra Mundial, que é o alavancamento da própria Europa, e lucrar com isso, quer dizer, lucrou com a desgraça do outro, né? Quando se colocou, jogou a bomba atômica, por exemplo, em Hiroshima e Nagasaki, a guerra já estava praticamente ganha, né? Quer dizer, aquilo foi uma força de expressão para o mundo, né? Então, os Estados Unidos alcançou o que é hoje às custas, né? Às custas dos outros povos, né? Quer dizer, então, a gente precisaria olhar um pouco num espectro um pouco maior, quer dizer, um modelo, então, para nós, de sociedade, né? Seria aquele, então, que alcançaria essa certa autonomia, mas a partir da exploração do outro, né? Então, a utopia, nesse caso, talvez não estaria mais no plano da raça, mas no plano da sociedade, né? Das sociedades. Então, pensar um pouco, são mais reflexões que incomodam a gente, né? Os Estados Unidos ainda se coloca como uma democracia consolidada, né? Mas se começa a estudar os mecanismos democráticos dos Estados Unidos, você vai perceber que ainda tem muitos problemas. Então, o paradigma da república, da ideia de república e de democracia, da modernidade, estaria esgotado nos Estados Unidos, né? Não está, a gente sabe que não está, né? Então, precisaria haver um pouco também por aí. Acho que essas mesmas reflexões servem para o Brasil, né? Guardadas as devidas proporções. Uma outra questão que eu levantaria é essa questão perguntar um pouco se o marxismo tem alguma coisa a dizer, né? Como é que o professor vê isso, né? Se o pensamento marxiano ajudaria, e aí tem a sua ideia de utopia, né? Da sociedade socialista, da sociedade comunista, como dialogar com essa utopia da sociedade pós-racial ou da sociedade sem discriminação, né? Uma procura solucionar o problema da raça, da diferença, né? A outra procura avançar na ideia da igualdade e da justiça. Então, nós vamos até pensar talvez um paradigma de societário, um paradigma utópico que tentasse dar conta dessas duas coisas, porque senão nós vamos ter que aceitar como você falou, uma democracia popular como o Brasil ou como a África do Sul, como a última possibilidade e que agora, né, os negros estão no poder, né, estão participando, ou que na África do Sul as pessoas estão mais próximas, né, uma sociedade multicolorida, etc, né? Mas as situações econômicas são colocadas, né? Então, o que eu estou tentando sinalizar? Que não estaria aí o próprio limite desse paradigma pós-racial, né? Ele não seria, talvez assim, está dando conta de muito pouco para poder explicar isso, né? E o restante, professor, colega, eu queria, gostei das sugestões dos filmes, né? O Batista ele que é o coordenador do Cine Clube, né? Deve nos brindar aí com Hannah Arendt, sei lá, com os 12 anos de escravidão, que já deve ter pirata, eu já sei que tem, agora não sei se tem oficialmente, né? Até aqui já está rolando. Eu assisti do Piratinha. Mas algumas curiosidades do professor, contar um pouco como é que essa experiência do intercâmbio ou de fazer o doutoramento nos Estados Unidos, né? O professor dizer, se quiser, né, onde nasceu, qual o estado que nasceu, e dizer como é que é essa experiência lá. O colega é estudante igual todos nós aqui, gente. Então, o fato de ele estar nos Estados Unidos, eu estou dizendo, existe alguma possibilidade de alguma preta daqui estudar nos Estados Unidos? É isso, né?
ou nós estamos vendo isso aqui como algo exótico, algo que do outro mundo, né? Uma utopia. Não é isso, é uma universidade como a nossa, que tem intercâmbio, que as pessoas continuam estudando, né? Pega um tema, uma temática, vai aprofundando, né? E aí se organiza para isso. Então, contar um pouco essa experiência e se sofreu alguma espécie de racismo, discriminação nos Estados Unidos, como é que é isso ou não, né? E eu já tinha falado no início a questão do COPEN. Se você vai, a nossa ideia aqui é organizar a ida do pessoal para o COPEN agora em julho, final de julho e agosto. Lembro a todos que inscrição de trabalhos pôster é até dia 10 de abril, então está aberto ainda, né? Eu e o Batista, os colegas mais professores, a doutora Karina também está coordenando um grupo de estudos, eu tenho outros professores, a própria Rita, a Clívia, sei lá, que quiserem, sei lá, ajudar os alunos aí, né, a formatar os trabalhos, para a gente poder organizar um grupo para ir para lá no meio do ano e vivenciar isso com 2, 3 grupos de professores negros discutindo. Tá? Obrigado, professor. E vamos ver aí os outros 5 alunos que falaram para escrever. Você devia ter feito uma escala. Não, é livre. Não tem essa. Boa noite a todos. Boa noite, Márcio. Eu sou a professora Rita. E a minha questão, na verdade, é mais para pensar o dia a dia. Quando a gente conversa sobre essa temática, na rua mesmo, pessoas que não são da universidade, a gente costuma ouvir que hoje o racismo está mais aparente, hoje as pessoas praticam mais o racismo, elas falam mais. Né? Não sei se por conta da mídia, que hoje está todo mundo com um celular que grava tudo e tudo aparece, tudo está na internet, mas a gente ouve pessoas até mais velhas dizendo, hoje o que não aparecia hoje aparece. Né? Então, é o senso comum falando, uma percepção que a academia já tem, mas que levar isso para fora do muro da universidade e dizer por que isso aparece também seria interessante, porque não é do nada, não é que agora existiu, não é que agora aparece. Isso já vem você relatou muito bem essa historicidade desse processo no Brasil e nos outros países. O Chico cutucou para você contar um pouco a sua história, e aí eu também queria saber o seguinte, como existe no Brasil políticas afirmativas, existem leis contra o racismo, existe o Estatuto da Igualdade Racial, eu queria saber se nos Estados Unidos, já que você está fazendo doutoramento lá e já passou um tempo lá, se existe alguma coisa parecida com isso lá, ou na África do Sul, se existem leis contra o racismo como existe no Brasil, e como isso é visto nesses países sobre o Brasil, como os outros países veem o Brasil quando elabora esse estatuto, elabora leis, elabora políticas públicas para a população negra, porque também é uma informação que está dentro do âmbito da sua temática, enquanto título não só pomposo, mas que você deu conta de apresentar o Brasil, os Estados Unidos e a África. É uma curiosidade também, mas eu acho que faz pertinente a temática de agora. Obrigada. Ei, pra cá, não é pra ir não. Vem pra cá, não é pra ir não. Esperando que ela viesse. Boa noite a todas e a todos. Na verdade, Márcio, eu queria saber um pouco sobre a questão da mulher nos Estados Unidos e África, né? A gente sabe que a mulher ela é a mais discriminada, principalmente a mulher negra aqui no Brasil. Como é essa visão lá? Eu queria saber um pouco sobre isso. Antes do Márcio falar, eu queria fazer minha culpa, que eu acabei de esquecendo uma coisa extremamente importante e as pessoas que deviam ouvir isso já foram embora. Mas tem a Cris aqui que vai testemunhar a favor de mim. Porque, na verdade, nós fizemos uma aliança, né, entre o Cineclube, o NEAF e a Secretaria da Mulher da Prefeitura, né, que deu o apoio ao evento, divulgou, né,
a pessoa estava aqui, eu acabei esquecendo de falar essa questão, e que vai continuar essa aliança amanhã, né? E é uma coisa bastante interessante, porque não partiu da gente ter feito essa aliança, né? Partiu delas entenderem a importância da discussão e que havia uma ligação bastante forte. Você discutir a questão da discriminação, do preconceito e a questão de gênero, né? Eu espero que essa aliança fortifique para que no ano que vem a gente consiga fazer uma aliança muito mais forte, porque no Cineclube a gente sempre tem... O Cineclube tendia a começar em março. Então o Cineclube sempre começou com um tema mulher. E o segundo tema era a discriminação racial. E há 3 anos a gente faz uma ligação entre a questão da mulher, a mulher negra e a discriminação racial. E esse ano a gente conseguiu essa aliança. Depois se avisa o que eu falei antes de terminar o evento. E vou dar um aviso para as pessoas, que o Copene, eu fui informado que vai sair um ônibus de Araguaína e que nós precisamos indicar o nome dos nossos alunos que irão ao Copene. Então eu gostaria que nós não fizéssemos uma coisa maluca. Então quem vai centralizar os nomes vai ser o professor João Batista, que vocês conhecem bem, né? Então vocês procurem o professor João Batista e passe os nomes dos seus alunos e, por favor, só irão para o Copene alunos que inscreverem trabalho para ser apresentado, né? Então não está aberto para turismo. Está garantido um ônibus e foi aberto também um edital que eu ainda não li, mas para custear a ida, é isso, né? Para custear a ida das pessoas para esse evento. Para que é? Então esquece. Apaga o que eu falei. Apaga. É outra coisa que também vai precisar. Mas então, quem tiver interessado de ir ao Copene, se inscreve. O CBEU é o Congresso Brasileiro de Extensão Universitária, que vai acontecer em maio, também em Belém, né? Eu já tenho 2 trabalhos escritos, né, 2 bolsistas. Agora, não vamos misturar as coisas, senão vai... O CBEU fala amanhã, senão bagunça tudo. Fica hoje só para a coisa dos pretos. Hoje é dia dos pretos. Então, mas eu estou achando que eu misturei e falei uma bobagem sem tamanho. Não, antes de é para o CBEU que tem um ônibus. Esquece, gente. Não. Obrigado por me avisar. Não. É para quem vai apresentar trabalho no CBEU. Vai sair um ônibus de Araguaína, né? Mas não lamentemos tanto. A gente vai fazer alguma coisa sobre o Copene. Acho que a gente pode organizar um ônibus, interessados no caminho, né? Não, eu acho que a questão do Copene a gente discute a posteriori, que dá para a gente discutir e conversar com o Paulo. É CBEU, tá? Desculpa. Batista, professor Batista, ótimo mestre de cerimônia. Dando informação errada. Depois, quem for comentar, a gente conta um outro caos, tá? Batista com o mestre de cerimônia de novo, 2. Karina, eu acho que eu cometi um deslize, eu chamei você de Carol. Não? Foi Karina? Tem certeza? Ela, tem certeza. É sério, eu sou horrível pra lidar com nomes e assim, e às vezes enfim. Então, beleza, eu não cometi deslize.
Ótimas perguntas, todas elas, professor Francisco, professora Rita, da Cris. Eu não sei se eu vou conseguir dar conta de tudo isso, porque isso é muita coisa, né? Mas eu vou tentar, na medida do possível, dar uma ideia do que eu penso a respeito dessas coisas e como foi a minha experiência nos Estados Unidos. Professor Francisco, quando eu falei da ideia de sociedade pós-racial, eu não adicionei a perspectiva crítica que existe em relação a essa ideia, né? Eu diria que é uma ideia até desacreditada atualmente, né? Mas foi uma ideia muito propagandeada, né, no período da campanha democrática do Obama, em 2008, e no momento posterior a essa campanha democrática, até uns 2 anos pós-eleição do Obama. Hoje, esse termo já não circula com a mesma evidência, né? Mas existe essa ideia de blindness society, ou seja, uma sociedade que não vê cor, uma sociedade cega, né? Cega para cores, né? Ou seja, que, de certa maneira, transpõe essa mesma ideia de uma sociedade, entre aspas, pós-racial, né? Enfim, por que essa recepção crítica a essa ideia de uma sociedade pós-racial? Eu acho que vem aquela discussão entre termos que começam a circular na mídia e, de certa forma, em determinado momento, recebem uma certa legitimidade de determinados grupos dentro da academia. Aconteceu mais ou menos isso, né? Era um termo muito popular, principalmente entre brancos liberais nos Estados Unidos, muita gente do Partido Democrata, brancos progressistas, mas tipo, esse mesmo perfil também de acadêmicos começaram a dar chancela acadêmica para esse termo, mas quando esse termo foi contraposto às estatísticas, né, da situação da população afro-americana, o cotidiano, né, que essa população afro-americana vivencia, né, tudo isso veio abaixo, né, virou água. E não precisa ir longe. Né? Eu estava indo nos Estados Unidos, eu voltei no ano passado, no meio do ano, e uma das grandes mobilizações que eu pude vivenciar lá, além da vitória do Obama, foi justamente a mobilização por conta da morte do Trayvon Martin, né? Que foi esse garoto que foi morto na Flórida, né? Por uma espécie de vigia de bairro, né? E por quê? Porque era um garoto negro, né, adolescente, circulando por um bairro majoritariamente branco, de classe média ou alta, né? E foi visto com suspeita, né? O vigilante confrontou ele, e ninguém sabe muito bem o que aconteceu, e aí o garoto foi morto, né, pelo vigilante. Enfim, pensar essas ocorrências remetem e questionam constantemente a ideia de uma democracia, de uma sociedade pós-racial nos Estados Unidos, né? Pelo contrário, né? Assim, é uma sociedade extremamente racializada, né? As pessoas têm dificuldade, e eu acho que é isso que na verdade, que traz tanto interesse pelo Brasil, né? Porque quando você olha contrastivamente, o Brasil parece ser um lugar em que essas coisas estão, de certa forma, melhor resolvidas, porque a gente sabe que não é bem verdade, né? A gente tem uma proximidade física que não se efetiva na proximidade econômica e social, né? E que a cor, né, e mais especificamente a raça, né, são estigmas, elas nunca conseguem ser transformadas em capital simbólico, em determinados contextos, para pensar em Bourdieu. Então, e pegando o Trayvon Martin, né, justamente para pensar a legislação, foi uma pergunta que apareceu um pouco na pergunta da professora Rita. A legislação americana em relação à discriminação racial é extremamente contraditória. Né? Por quê? Porque a gente está falando de uma sociedade extremamente liberal, ou seja, os Estados Unidos é uma sociedade em que o Estado, né, ele tem um papel de certa forma secundário, ele é só um regulador do mercado. Então o tempo todo que ele tenta organizar, né, a relação, né, ou entrar em questões de liberdade individual,
mudar a legislação é extremamente questionável. Então, e isso envolve a legislação relativa à discriminação racial. Por exemplo, no caso do Trayvon Martin, a grande discussão é uma discussão jurídica a respeito dessa lei que existe em determinados estados americanos, dentre eles a Flórida, que dá direito à pessoa de reagir, né, e matar um oponente em uma situação de risco. Mas não é uma situação de enfrentamento, em que a pessoa é agredida, é uma situação que ela encara como risco. Né? Então, quer dizer, isso dá vazão para uma série de crimes, né, uma série de situações que podem ser interpretados, muitas vezes são crimes, né, de cunho racial, né, não tenham nenhum tipo de punição. Enfim, eu fui num seminário uma vez na NYU, que era um seminário engraçado, que era assim, tipo, sobre hip hop e população asiática americana, né? Quais eram as relações entre esses dois universos. E eles começavam, uma garota fez uma apresentação que ela mostrava uma série de crimes relativos, né, a indivíduos pertencentes a minorias asiáticas, né, geralmente crimes cometidos em situações em que envolvia embate policial, em que não houve nenhum tipo de punição, algo que se parecia, né, que se aproximava muito com os atos de... Como que é o termo para isso? Atos de... Não, o termo que a polícia usa quando... Não, é o termo que é utilizado quando a polícia diz que o indivíduo reagiu e ele foi morto. Tem um termo específico para isso que não é ato de alguma coisa. Enfim. Não é legítima defesa. Exercício da função. Não, tem termo específico, é ato de alguma coisa. Eu vou procurar mandar para vocês. Assim, é um termo que sempre aparece na mídia. Por exemplo, no caso... É um termo específico. Por exemplo, eu não lembro agora, mas eu vou tentar recuperar. Enfim, então essa ideia de sociedade pós-racial, ela não é forte, né? Ela não é acreditada, mesmo que ela tenha circulado em determinado momento, né? Ou seja, o tempo todo os americanos eles são orientados por uma lógica que é pautada pela raça, né? O tempo todo, tanto os negros como os brancos, como os latinos, enfim. Por exemplo, esse caso do livro que eu citei especificamente, The New Jim Crow, mostra como os mecanismos do Estado também funcionam dentro de uma lógica totalmente racializada. O que é interessante pensar é que o Obama se elegeu, e aí foi a minha brincadeira, a minha fala, que é um presidente negro que se elege com o apoio da minoria negra afro-americana, né, com o apoio dos latinos e outras minorias, né, dos ditos mais progressistas da sociedade, mas que em nenhum momento acampou uma administração ou uma proposta de administração de governo que as questões raciais fossem levantadas ou questionadas. Isso é uma coisa interessante. O Obama não fala sobre raça. Ele só fala sobre raça quando ele é forçado. Na campanha de 2008, ele falou sobre isso por conta do pastor dele, que criou toda aquela polêmica. Eu esqueci o nome dele. Enfim, mas ele fala sobre... Mas ele usa o tempo todo, né, o capital que ser negro traz a ele, né, de ganho político. Então, quer dizer, é interessante pensar como as formas estratégicas de uso, né, da raça, né, do pertencimento racial no mundo contemporâneo. No Brasil, né, ainda é muito difícil, com exceção de pouquíssimos espaços, de transformar, né, pertencimento racial em capital simbólico. Muito poucos. Ao contrário, né? Se fala de ser negro, aí você tira menos votos. Exato, exato. E mesmo na dinâmica social que você tem, por exemplo, eu acho que as políticas de ação afirmativa, elas apontam uma possibilidade. Pela primeira vez você tem algo interessante que vale a pena ser preto. Vale a pena ser preto. Mas anteriormente a isso, só em determinado